Olá, boa tarde. Eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus, aqui em Atos capítulo 1, no verso 8, principalmente. Aqui diz assim: aqueles que se haviam reunidos perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele lhes diz: não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Por muito tempo eu achava que esse texto se referia a Atos capítulo 2, aonde veio o Espírito Santo, desceu sobre cada uma daquelas pessoas que estavam no cenáculo, ali na casa de João Marcos, né? E todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas, e viu-se línguas repartidas como que de fogo, vindo sobre cada um deles. Mas observando bem esse texto, eu vi que o cumprimento de Atos 2 estava em Atos 1, capítulo 4. Diz assim, e certa ocasião estavam comendo com eles e ordenou-lhes: não vos ausentei de Jerusalém, mas esperai a promessa de meu Pai, ao qual disse: ele de mim ouvistes. João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então aqui foi uma recomendação que Jesus falou. Falou: olha, fiquem em Jerusalém, né, e sereis batizados. Agora, o partir do verso 6 era outra pergunta, era outro momento. Eles estavam preocupados se Deus iria restaurar o reino a Israel. Eles estavam preocupados com a governança do Estado de Israel. Foi então que Jesus falou: olha, não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Verdade. Quando e como isso está reduzido debaixo de um poder tão grande que nós não podemos saber. Somente Deus ele pode revelar o futuro, o momento, quando, como fazer essas coisas. Qualquer coisa é só Ele que pode. O futuro pertence a Deus. Mas aqui Jesus ele nos dá a entender de que no momento em que for a oportunidade de Deus, ele vai derramar um poder a mais. Recebereis, no verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, para nós sermos testemunhas do Senhor, nós temos que receber o Espírito Santo. Por que hoje não se prega mais batismo com o Espírito Santo dentro das igrejas? Por que hoje não há a busca de poder? Isso é um propósito que o inimigo fez, irmãos, para que nós não viéssemos buscar o Senhor, para que nós não viéssemos buscar esse poder. E a igreja hoje ela está acovardada. Nós temos ainda algumas promessas para se cumprir. Uma delas é o arrebatamento da igreja. Mas o arrebatamento da igreja, essa é uma promessa forte que existe na palavra, porém ela não pode ser cumprida antes do grande e poderoso avivamento do Senhor. Em Joel, presta atenção que eu estou te falando. Joel no capítulo 2, no verso 22, diz assim, e depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Você é carne? Então você vai receber o Espírito do Senhor. Esse poder para testemunhar, que fala lá em Atos 1:8, poder para testemunhar. Nós precisamos, a igreja hoje ela não testemunha. A igreja hoje ela não dá um bom testemunho. Algumas pessoas se encontram paupérrimas, necessitadas, penduradas. Outros se encontram avarentas demais. Irmãos, isso não é testemunho. Não é testemunho. Testemunho é você chegar em um lugar e milagres acontecerem. O poder de Deus estar com você, em comunhão com você, em pé de igualdade, trabalhando junto com você. Uma coisa é você ser batizado
com o Espírito Santo, outra coisa é você ser batizado no Espírito Santo. Com o Espírito Santo, você é a mesma coisa de você ter uma ferramenta. Por exemplo, você vai furar um buraco, você vai furar um buraco como? Aí eu vou furar um buraco com um enxadão, com uma cavadeira. Então, com essa ferramenta, você vai furar o buraco. Agora, no Espírito Santo, é você furar o buraco com a ferramenta dentro da vontade de Deus, mergulhado, imerso no Espírito Santo. E nós precisamos entender essa diferença. Um é conjunto, usando, o outro é dentro, é interno, é inserido no. Irmãos, nós precisamos prestar atenção na palavra do Senhor. E aqui em Joel ele diz assim, ó, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Isso aqui fala da família, fala da igreja. O povo de Deus vai receber um poder como nunca antes recebeu. Lá na Rua Azusa, em 1906 até 1920 e poucos, irmãos, aquele poder ele foi localizado. E nós somos hoje frutos daquele avivamento. Agora Deus ele quer fazer um avivamento em toda a terra. Ele quer fazer algo tremendo em toda a terra. E é interessante, irmãos, que até ele destrincha aquela palavra que ele falou, vou derramar o meu espírito sobre toda a carne, ele desfaz isso, ele fala vossos filhos, vossas filhas, até sobre os velhos, aquelas pessoas que estão cansadas, abatidas, não é? E aqui embaixo aqui ele fala até sobre os servos e sobre as servas. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala assim, quem és tu que julgas o servo alheio? Até sobre aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa que está servindo a deuses estranhos, que não seja o Senhor, eles serão alcançados por esse poder, porque é a bondade, a misericórdia, o amor de Deus que vai envolver todas as pessoas da terra. E olha, você que está me assistindo, você vai receber esse poder. Deus precisa fazer derramamento desse poder, dessa unção, do Espírito dele sobre nós, sobre todos. Primeiro, para que haja capacitação. Segundo, para que haja testemunho, para que as pessoas que não aceitarem a salvação diante do Senhor, essas pessoas elas não venham reclamar depois, falar, não, mas eu não sabia. Vai saber sim, não tem justificativa, ninguém estará inculpável diante do Senhor. Deus ele vai fazer isso sobre todas as nações, sobre todos os lugares, sobre todos os valagres, os becos, cada igreja, cada casa, cada esquina. O Senhor ele vai derramar o Espírito dele sobre toda a carne. Aleluia, que maravilha! Que coisa boa, aleluia! E isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso, irmã. Você está inserido dentro deste propósito de Deus. Confia no Senhor e Ele vai agir. Só peça a Ele para você fazer parte. É interessante, irmãos, que nós vemos aí um parâmetro, assim, uma promessa de Deus a ser cumprida. Antes do arrebatamento, que é o derramado Espírito sobre toda a carne. Presta atenção que eu estou te falando. Mas para ele derramar o Espírito dele sobre toda a carne, necessário se faz que nós venhamos nos arrepender. Irmão, irmã, para com isso, olha os altares do Senhor, olha a igreja, o povo de Deus está levando tudo de qualquer jeito. Deus ele não compactua com o evangelho do jeito que está sendo pregado, do jeito que está sendo vivido. Nós nos aliançamos com o mundo, nós nos aliançamos com o inimigo, nós nos aliançamos com o pecado, e aí nós queremos, Deus faz milagre, me bati. Não, irmão, primeiro nós temos que nos humilharmos, e se nós não humilharmos, irmãos, presta atenção que eu estou falando para você, se nós não nos humilharmos diante do Senhor, Ele vai apertar a porca, Ele vai trazer dificuldade, Ele vai trazer peleja.
Outro dia, irmãos, eu estava orando, eu estava falando com o Senhor, Pai, como é que vai ser os últimos dias? Ele falou assim, falou, olha, eu vou derramar uma prosperidade financeira sobre todo mundo, sobre toda a igreja. A igreja que hoje padece vai prosperar financeiramente, vai prosperar no seu testemunho. Mas aí ele me fez lembrar lá do Salmo 39, no verso 22 e 23, se não me engano, que fala assim que ele prova os nossos pensamentos para saber, ele nos abençoa para saber o que a gente pensa e para saber o que a gente sente. Irmãos, em nome de Jesus, não é hora de brincar de ser crente. Não é hora de brincar de ser crente. É hora de nós nos humilharmos diante do Senhor com jejum, com choro, com pranto. Em nome de Jesus, eu te peço nesta manhã, se desperte para o Senhor. Em nome de Jesus, olha o que está falando aqui. Ele vai derramar até sobre quem não é crente, sobre católico, sobre espírita, sobre hindu, sobre muçulmano, sobre todas as religiões. Ele vai alcançar esse povo tudo, derramando o seu espírito. Porém, muitos não vão crer, porém, muitos não vão entender. A igreja vai entender, o povo de Deus vai entender, porque vai ser um grande, poderoso avivamento logo antes do arrebatamento. Presta atenção no que eu estou falando. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, daqui a um ano ou mais, mas o Senhor vai cumprir a sua promessa, ainda que por tardia. Ele vai cumprir, e aqui está falando que ele vai derramar, é uma promessa, talvez a penúltima promessa a ser cumprida. Nesse mesmo canal eu coloquei a respeito do deserto se reverdecendo, você pode ver lá. Eu provo na Bíblia que o deserto reverdeceu, pode ser uma das últimas promessas que são cumpridas, que foram cumpridas já está cumprida. Irmão, não espere acontecer. Não espere acontecer. Logo depois desse vídeo, eu estarei gravando outro vídeo que fala sobre o tempo de Deus aqui nessa terra. Fala sobre o anticristo, fala sobre a igreja, o que vai acontecer. Em nome de Jesus, preste atenção. Se converta dos seus maus caminhos. Se você não é crente ainda, não confia, não conhece o Senhor, faça comigo essa oração, para que você seja conhecido e o seu passaporte seja comprado para o arrebatamento. Nesse canal tem um sonho que eu falei a respeito do arrebatamento. Em nome de Jesus, irmão, vamos para a glória junto com o Senhor. Não há tempo de nós ficarmos pelejando aqui, brigando uns com os outros. Não há tempo, não há tempo. Peça ao Senhor, faça comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu sei que o Senhor vai vir buscar a igreja, porque o Senhor fala na tua palavra que vai vir buscar. E eu quero partir com o Senhor para a glória. Em nome de Jesus, eu quero orar por você agora. Pai, essa pessoa que está me assistindo te aceitou como seu único e suficiente Salvador. Escreve o nome dela no livro da vida. Confirma, Senhor Deus, o passaporte dela, carimba o passaporte dela, para que ela possa subir, em nome de Jesus, conosco, para arrebatamento da tua igreja, no arrebatamento da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em nome de Jesus, se nós estivermos vivos, vai ser um grande e poderoso avivamento. Grande e poderoso avivamento. Mas se não for, se nós morrermos até lá, nós estaremos com o Senhor e você estará lá também, porque você acaba de ter o seu nome escrito no livro da vida do Senhor, que garante a nossa passada para a glória de Deus. Deus te abençoe, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Deus tenha misericórdia de ti, que Deus te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.